Terceiro dia do nosso propósito, orai sem cessar. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero trazer uma palavra para a tua vida neste dia, para a nossa meditação, que se encontra no livro de Josué, no capítulo 6 e versículo 25. A palavra fala assim: assim deu Josué a vida à prostituta Raabe e à sua família, a família do seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até os dias de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Essa passagem é muito linda. Ela fala de uma mulher que muda toda a trajetória da sua vida através da fé. Isso que eu quero refletir contigo neste dia. Era uma mulher que não tinha nenhum tipo de perspectiva de ter a sua vida mudada, de ter algo diferente na sua vida, mas Deus transforma tudo na vida dela, porque ela teve fé e ela tomou uma atitude, ela tomou um posicionamento de sacrifício a Deus. Ela colocou a vida dela em risco. Ela era uma prostituta em Jericó. Então Josué manda espias à cidade de Jericó, porque eles vão tomar essa cidade, eles estão entrando na terra de Canaã, estão avançando, tomando cidades para possuir toda a terra conforme a ordem do Senhor. E eles vão possuir a terra de Jericó, essa cidade de Jericó. Então eles mandam esses espias e Raabe recebe esses espias na casa dela. Raabe era uma mulher prostituta e pessoas ficam sabendo, até as autoridades ficam sabendo que tiveram esses espias na casa dela, e ela diz: olha, eu sei que vieram homens até mim que eram estrangeiros, porém não sabia de onde eles eram, de que parte que eles vieram, o que eles vieram fazer. E como ela era uma prostituta, esse testemunho que ela deu, ele teve respaldo, porque ela recebia todos os tipos de homens em sua casa. E o que acontece é que Raabe, ela diz para esses espias que toda a cidade estava com o coração desmaiado por causa dos feitos, por causa das grandes coisas que Israel tinha passado com Deus, tinha enfrentado as grandes guerras e tinha vencido, por causa das vitórias de Israel e sobre o Egito, as pragas, tudo que eles já tinham ouvido sobre o rei de Seom e Og, né, que eles haviam destruído juntamente com Moisés, né, e tantas as cidades que eram fortalezas, que eram fortes, né, foram destruídas, foram tomadas pelo povo de Israel, junto com o seu Deus. Então a fama de Israel era muito grande, e Raabe, ela tem certeza em seu coração, pela sua fé, que a cidade de Jericó não vai resistir ao poder deste Deus. E o que que ela faz? Ao invés de resistir como os outros, ela se entrega. Olha a prova de que Deus é misericordioso. Há uma falácia muito grande, né, principalmente entre os ateus, de que Deus veio tomar essa cidade, que simplesmente as pessoas estavam lá, eram pessoas maravilhosas, estavam na sua cidade, e de repente esse Deus, que é um Deus mau, ele vai para dominar essa cidade e tirar as pessoas e matar as pessoas, até as crianças, porque ele manda matar todas as pessoas. E isso não é uma verdade, porque a Bíblia fala que Deus executa juízo quando o homem ele tem um coração perverso, soberbo, arrogante, quando o homem está afastado, é idólatra, está afastado dos caminhos do Senhor, e Deus dá oportunidade para que nós venhamos a nos converter, a nos transformar pelo poder dele, pela a inclinação às coisas que nós sabemos que são corretas, né? Então, muitas pessoas sabem qual é o certo e qual é o errado, independente de conhecer a palavra de Deus, porque nós temos leis, né? Nós somos amparados por leis nos nossos países, né? Então há uma diretriz a ser seguida, coisas a serem seguidas, embora que ainda tenham países que tenham leis que não condizem com a palavra de Deus, e a gente precisa ter discernimento também para analisar sobre isso, né? Aqueles que conhecem a palavra de Deus. E o que acontece na vida de Raabe? Raabe deixa para nós lições muito lindas, né? Pelo seu posicionamento de fé, ela salva toda a sua casa. Ela pede, né, para os espias salvarem ela.
em troca desse favor que ela fez. E eles se propõem, e eles fazem um concerto com ela, uma aliança com ela, né, dizendo que ela deveria deixar um fio, uma corda de escarlate, né, vermelha, por fora da sua janela, da sua casa, de forma que eles identificassem que era a casa de Raabe e que toda a sua família estivesse dentro da sua casa nesse instante. Eu já quero estar orando com os irmãos. E então eles iam salvar ela. E Raabe usou as informações que ela tinha para salvar a sua família. Ninguém pregou a palavra para Raabe. Raabe tinha informações, Raabe ouviu falar deste Deus e ela já creu quando ela ouviu falar nas coisas que Deus, nas grandezas que Deus tinha manifestado, nas coisas que Deus tinha feito. E eu quero te fazer uma pergunta: o que tu tem feito com as informações que tu tem recebido? Muitas vezes o Senhor nos dá meios, Ele nos dá informações, Ele se manifesta de várias formas na nossa vida, esperando que a gente tome um posicionamento, e nós simplesmente não fazemos nada com as informações que Ele nos dá. Ele usa pessoas, ele usa livros, autores de livros, né? O Tiago Brunet, ele diz que cada autor é um mentor, cada autor é um professor, né? Quando a gente lê um livro, ele usa a Bíblia, a sua palavra, ele fala pela sua palavra, mas ele também fala de várias, diversas outras formas, né? Que nós podemos ouvir a voz do Senhor. O Senhor é ilimitado no seu agir, né? Muitas vezes a gente acredita, a gente coloca ele numa caixinha e a gente acredita que ele age da forma que nós queremos, que nós esperamos, e se ele não agir, eu vejo muita gente nos dias de hoje, pregadores, dizendo: Deus não faz assim, Deus não faz assado, né? E isso é uma coisa muito, com todo respeito a pessoas e até grandes pregadores que eu já ouvi falar isso é uma coisa, de certa forma, arrogante de se dizer, né? Se posso usar essa palavra, né? Ou talvez por desconhecimento ou por falta de discernimento espiritual, mas a Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele discerne bem de tudo. E acontece que Deus age das formas mais inesperadas que nós poderíamos entender, o que nós poderíamos imaginar, né? Então, aí fica a nossa palavra para o dia de hoje, a nossa reflexão. O que tu tem feito, o que eu tenho feito, o que a gente tem feito, né? Com as informações que nós temos recebido da parte do Senhor, que podem trazer livramento para ti, para tua casa, para tua família, né? Daqui a pouco a gente está passando por situações muito difíceis dentro do nosso lar e a gente não tem feito nada, não tem conseguido ler a palavra, não tem feito uma oração, não tem sentado com os nossos filhos para orientar eles, né, para dar um direcionamento. Muitas vezes nós cobramos dos filhos, mas nós não ensinamos os filhos. Há filhas e filhos hoje que não sabem fazer nada dentro de casa, não sabem lavar uma louça, não sabem arrumar uma casa, porque os pais nunca pararam para ensinar, né? E existem mães dominadoras que elas não deixam os filhos fazerem nada, né? Às vezes até por impaciência, porque a gente não quer ensinar, porque quer fazer rápido, né? Porque a criança, para ensinar, tem que ter paciência que o outro possa aprender, principalmente as crianças. Então, quando nós vivemos numa era onde tudo é muito rápido, né? A época da internet, a informação chega muito rápido, a comida chega rápido, né? Chega tudo na porta de casa, a gente não quer ter tempo para ensinar. Isso está acontecendo dentro dos nossos lares, né? Famílias estão sendo dizimadas por falta de tempo. Homens e mulheres não têm mais comunhão com seus esposos, não param para sentar e conversar, né, em torno da sua mesa. Outro dia, eu despercebidamente, a gente sempre não tem celular na nossa mesa, né, quando a gente almoça, não porque nós somos perfeitos, mas porque o Senhor tem nos ensinado, né, a gente trazer alguns princípios e valores pela sua palavra e a comunhão na mesa, né? Então a gente tem batido sempre nessa tecla na nossa casa e despercebidamente uma das minhas filhas sentou no sofá com o prato na mão e o celular na mão, né? E eu não me toquei, quando eu me toquei na hora eu disse para ela, né? O que é isso? Né? A gente já sabe quais são as regras aqui em casa, né? As regras é que a gente come. Cada casa tem a sua regra, né? Não estou falando que cada um deve seguir uma regra do outro, né? O pastor Cláudio diz que nós somos treinados em lares diferentes, né? Cada um vem de um treinamento diferente. O importante é que a gente siga princípios e valores condizentes com a palavra de Deus, né? Que a gente encontre meios de obter essa comunhão dentro do nosso lar. Eu quero estar orando contigo nesse momento, nesse sentido, né? Para que o Senhor venha nos dar inteligência, venha nos dar
disposição para que a gente possa aplicar essa sabedoria, as informações, a palavra de Deus, né, o conhecimento, a instrução que Ele nos dá, tá certo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, nós queremos te agradecer neste dia, porque mais um dia nós estamos aqui pelo fôlego de vida. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Pai, nós queremos te louvar pela vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, porque a informação está chegando para ela, Senhor Jesus, e nós te agradecemos por tudo isso, esse teu grande feito que é a internet, Senhor, a qual o Senhor tem nos beneficiado de sobremaneira, Pai, conectando, Senhor, nações, conectando, Senhor, o mundo através da internet, Senhor Jesus. Infelizmente, Pai, muitas pessoas ainda não entenderam, muitas pessoas têm até pregado, Pai, contra a internet, pessoas que usam a internet o dia inteiro, pessoas que usam, Pai Santo, as coisas que o Senhor tem nos dado, tem nos oferecido, Senhor, como instrumento de bênção, Pai, para falar, Senhor, mal, e usam e falam mal, Senhor Jesus, dessas coisas, porque não tem sabedoria para usar, Senhor, porque não sabe muitas vezes usar esse elemento para ensinar os seus filhos, a uma metodologia de pesquisa, Senhor Jesus, dentro das suas casas, dentro dos seus lares, mas que o Senhor venha, Pai, a nos abençoar e nos direcionar, Senhor Jesus, a entender as coisas que o Senhor nos proporciona nesta terra, as informações que chegam até nós de forma gratuita, Senhor Jesus, como tem nos proporcionado através da internet, Senhor, que essa palavra pode entrar dentro desse lar, que essa palavra pode transformar vidas, Senhor, através da informação que está chegando, meu Pai, que nós possamos absorver todas as informações, que nós possamos, meu Pai, buscar ter um ouvido apurado, Senhor, e ouvir, Senhor, aquilo que está sendo falado, aquilo que as pessoas estão falando, os lugares, Pai, que nós não devemos permanecer, Senhor, de acordo com aquilo que nós ouvimos, meu Pai Santo, os meios que nós não devemos estar, as rodas que nós não devemos estar, Senhor Jesus, aleluia, meu Pai, os lugares onde os nossos filhos, onde a nossa casa, nosso casamento, Senhor, não deve investir, Senhor Jesus, oh Deus poderoso, vai operando, Senhor, opera, Pai, com a tua santa palavra na vida dessa pessoa que chegou até aqui e ajuda ela, dá um fortalecimento espiritual sobrenatural nesse dia, que ela possa num salto, Senhor, de glória, vir aplicar com sede, Senhor, essa palavra, que ela tenha desejo, Senhor, neste dia, meu Pai, de aplicar, Senhor, aquilo que ela está ouvindo, de pegar a palavra de Deus, de falar contigo, Senhor, através dessa pregação, Pai, de buscar outras metodologias, de buscar, Senhor, orientação para cuidar dos filhos, orientação para cuidar do esposo, orientação para cuidar da esposa, para como dar mais atenção para o esposo, dar mais atenção para sua esposa, Senhor, para o núcleo familiar, Senhor, quantas vezes, Pai, a gente dá atenção para todo mundo, a gente dá atenção para os de fora, passa o dia, entra a noite, Senhor, vai para a igreja, Senhor, muitas vezes não há problema nisso, Senhor, em ir, Senhor Jesus, todos os dias para a tua casa, mas nós devemos ter equilíbrio, Senhor Jesus, em todas as coisas, meu Pai, e quantos, Senhor, então todos os dias entra e sai da tua casa, Senhor, e se esquece de dar atenção para sua família, então, Senhor, a tua palavra diz que o que adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma, e também eu acrescento, Senhor, e coloco um adendo, Pai, aleluia, dizendo o que adianta ganhar todo mundo, o que adianta passar dias e dias, Senhor, aleluia, meu Pai, fazendo, trabalhando, operando, Senhor, e perder toda a nossa casa e perder toda a nossa família por falta de entendimento e sabedoria, Senhor, porque a tua palavra diz que quem não cuida bem dos seus é pior que o infiel e negou a fé. Oh, Espírito Santo, vai dando entendimento, vai dando sabedoria, Senhor, vai ajudando, vai dando informações, vai nutrindo essa pessoa que talvez não tenha condições de comprar um livro, porque livros são caros, Senhor Jesus, tem muitas pessoas que não podem comprar, mas tem pessoas que têm a internet, hoje é difícil, Senhor, ainda que a gente saiba que muitas pessoas, elas não têm acesso à internet, meu Pai, mas muitas pessoas têm, Senhor Jesus, e chega na palma da sua mão, Senhor, livros, e-books, Pai, conhecimento, pregação, Senhor, palavra de Deus, Senhor, cultos online, Pai, tantos benefícios, Senhor Jesus, chegam, Pai, nas nossas mãos
mãos hoje, que a gente possa executar, Senhor, aquilo que nós estamos ouvindo, Pai Santo. Como o Senhor tem sido bom, Pai, e misericordioso, nos nutrindo de informação. Isso deixa claro que a tua palavra diz que todo mundo vai ouvir, todo mundo vai ouvir a palavra, Senhor Jesus. Naquele grande dia não vai ter desculpa, Senhor, no dia do juízo, do julgamento, que alguma pessoa diga que não sabia, que não conhecia os teus princípios, meu Pai, porque o mundo todo hoje pode ouvir a palavra através da internet, Senhor Jesus, aleluia. O Senhor venha levantar, Pai, essa pessoa, Senhor Jesus, com esse desejo, esse dom que está no coração dela, Pai, que foi enterrado, Senhor Jesus, por tantas coisas, Pai. Quem sou eu para julgar alguém, meu Pai Santo? Mas eu que já passei, já atravessei tantas coisas, Senhor Jesus, que nos machucam, meu Pai, e que muitas vezes nós não temos nem força de executar, Senhor Jesus, as coisas que o Senhor nos pede, mas nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor venha tomar essa pessoa nas tuas mãos e venha levantar ela, Senhor, com este dom, meu Pai, para ser usado por ti. Esse dom que ela tem, Senhor Jesus, pode ser um dom de costurar, pode ser um dom de pregar, de cantar, pode ser um dom de cozinhar, pode ser tantos dons, tantas coisas, meu Pai, pode ser um dom de escrever, pode ser um dom de aconselhar, Senhor, que ela possa usar primeiramente dentro da sua casa, meu Pai. Que ela possa tomar essa família, Senhor Jesus, nas tuas mãos, Pai Santo, como fez Raabe, se preocupando com a sua família. Nós vemos que o Senhor nos dá uma direção de família, Senhor, através dessa oração, através dessa palavra nesse dia, Senhor, que essa Raabe, ela cuidou da sua família, Raabe se preocupou com a sua família. Ela poderia ter pedido salvação só para ela, Pai, mas ela pediu para a sua família, ela queria salvar os seus, a casa do seu pai. Quantas vezes essa mulher, talvez, meu Pai, ela tenha sido rechaçada dentro da sua casa, ela tenha sido humilhada dentro da sua casa por causa da sua conduta de prostituição, Senhor, oh Espírito querido. Mas Raabe, Senhor, ela teve uma oportunidade, foi uma mulher inteligente, ela não deixou essa oportunidade passar por causa de uma informação que ela tinha, meu Pai. Oh Espírito Santo, o Senhor é Deus que abre porta através do nosso posicionamento de fé, Senhor, através de uma informação. O Senhor pode mudar destinos, o Senhor pode mudar vidas, meu Pai. E eu te peço neste dia, meu Pai, que a história da vida dessa pessoa seja transformado, que o rumo vá para outro lugar, Senhor Jesus. Eu declaro por profecia, porque a palavra diz: em parte falamos, em parte profetizamos, que não haverá fracasso. Eu te peço que o Senhor levante esse ministério, e eu quero profetizar sobre esse ministério, que vai ser um ministério frutífero, um ministério direcionado por Deus. Cada palavra, cada passo, cada acorde musical, em nome de Jesus, aleluia, Pai Santo. A família vai ser uma bênção, o trabalho vai prosperar, a empresa vai crescer, em nome de Jesus. Tu é o dono dos tempos. Talvez alguém diga, Pai, até muitas pessoas têm dito, o Senhor já está voltando, como essas coisas todas vão se cumprir? O Senhor é dono do tempo, Pai, é o Senhor quem manda no tempo. O Senhor faz o que quer, o Senhor faz quando quer, o Senhor faz porque quer. O Senhor não dá explicação para o homem. 1000 dias para ti é como um ano, e um ano é como 1000 dias. Pai Santo, nós esperamos em ti, Senhor, e a tua palavra diz que nenhuma das tuas promessas caiu por terra. O Senhor não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Aleluia. O Senhor não faz promessa que o Senhor não pode cumprir, e não vai iludir as pessoas com promessas que o Senhor não irá cumprir. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, na tua santa palavra neste dia, e já te agradeço pela tua misericórdia e bondade, a tua presença na nossa vida. Fica conosco, Senhor, nos direcionando, nos dando informações para que a gente possa executar e usar durante todo o nosso dia e a nossa semana. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que também possam ser abençoadas. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.